Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai analisar a recente denúncia que foi feita contra o antigo presidente da Argentina, o Maurício Macri, e alguns dos seus ministros de intromissão nos assuntos internos da Bolívia durante o golpe que aconteceu naquele país em 2019. Bom, pessoal, nos últimos anos a gente tem encarado a situação política na América Latina como um todo como uma situação muito tensionada, né? Nós temos visto vários protestos acontecendo ao redor dessa sub-região, a gente tem observado vários elementos importantes para a política interna e externa dos seus países constituintes, e isso tudo em meio a um processo de transição no sistema internacional que acaba afetando de forma bem prevalente os países que estão aqui na região. O que a gente tendencialmente não escuta muito falar, e na verdade por falta mesmo de materialidade, são apoios objetivos de algum governo, por parte de algum grupo político, a grupos políticos que estão envolvidos em tensões armadas aqui no país, né, ou nos países aqui da região. A gente tem aqui ou ali algumas denúncias, algumas declarações, algumas informações que dão conta disso, mas raramente a gente tem um certo grau de materialidade de um processo de intromissão de algum governo ou de algum partido político ou de algum ator político relevante nos assuntos internos dos países aqui da América do Sul e também da América Latina. Claro que a gente tem as intromissões legais, digamos assim, como o Plano Colômbia, em que os Estados Unidos intervêm na Colômbia em razão da questão do narcotráfico, mas nós temos tendencialmente poucos outros países que dentro da nossa região intervêm de forma material e declarada na política interna dos outros países. No final da semana passada, a gente acabou observando um movimento diferente nesse sentido. Apresentou-se uma denúncia por parte do Procurador Federal da Argentina contra não só o ex-presidente Maurício Macri, que governou a Argentina entre 2015 e 2019, mas também outros membros do seu governo. O Cláudio Navas Real, que é o Procurador Federal da Argentina, solicitou que um juiz penal econômico abrisse as investigações, ou abrisse uma investigação criminal contra o Macri, contra a Patrícia Bullrich, que foi a secretária de segurança lá da Argentina, o Oscar Aguad, que era o ministro da Defesa do governo Macri, mas também outras pessoas que estão envolvidas nessa investigação e que são agentes públicos pertencentes são membros, né, das forças de segurança, tanto internas como externas, lá da Argentina. Estão arrolados, digamos assim, né, como suspeitos nessa investigação, o antigo embaixador da Argentina na Bolívia, o ex-diretor da Gendarmeria, que é a polícia ostensiva lá na Argentina. Ela não se assemelha à PM em termos de organização aqui no Brasil, porque as PMs elas são estadualizadas, sendo que a Gendarmeria lá na Argentina ela é federalizada, ela é centralizada na capital, mas ela funciona de forma ostensiva mais ou menos da mesma maneira, né? E além desse ex-diretor da própria Gendarmeria, também estão suspeitos, né, nessa investigação o ex-diretor de logística e o ex-diretor de operações dessa instituição, né? Qual que é a acusação que está acontecendo? Então, segundo diferentes reportagens, diferentes fontes, né, de informação que a gente teve acesso, a acusação gira em torno da possível realização de tráfico de armas por parte da Argentina, do governo argentino da época, envolvendo os mais altos escalões do governo, para a Bolívia, nas horas posteriores ao golpe parlamentar que demandou, de uma forma ou de outra, a renúncia do então presidente boliviano, o Evo Morales. 2019 foi um ano muito tenso lá na Bolívia, em que ocorreram eleições presidenciais e onde houve, de fato, um golpe de Estado. A gente fez um vídeo aqui no canal sobre golpe de Estado em Myanmar, mas lá a gente trouxe algumas definições interessantes a respeito do tema golpe de Estado que podem valer a pena para a gente rememorar e porque a gente pode sim falar que é um golpe de Estado o que aconteceu na Bolívia em 2019.
não só pelo envolvimento de partes do Estado na demanda por uma mudança jurídica, política ou da ocupação de uma vaga governamental, mas principalmente pelo fato de que houve uma demanda, digamos assim, um pedido das Forças Armadas para que o presidente da época, o Evo Morales, se retirasse. Ele renuncia em 2019 e a partir do mês de novembro de 2019, no segundo mês de tensão política lá na Bolívia, assume a Jeanine Áñez, que se declara presidente interina, tem o apoio principalmente das forças policiais, mas o apoio tácito das Forças Armadas, e que acaba instituindo um regime de exceção até que fossem realizadas eleições posteriormente na Bolívia, o que fez com que retomasse o governo do partido MAS, do partido do então presidente Evo Morales, hoje com o Luiz Arce, o antigo ministro da Economia do Evo Morales, na presidência da Bolívia. Então a acusação gira em torno justamente do apoio das forças de segurança argentinas e do governo Macri aos golpistas na Bolívia em 2019, houve uma carta que apareceu agora, recentemente, demonstrada pelo chanceler boliviano, atualmente, do chefe das Forças Aéreas, da Força Aérea Boliviana, agradecendo o envio por parte da Argentina de 40 mil cartuchos de bala de borracha para a Bolívia, cartuchos de bala de borracha que saíram da Argentina em direção à Bolívia, horas depois que a Jeanine Áñez se declarasse essa presidenta interina com o apoio das forças policiais e das forças armadas. Esse é um aspecto importante para a gente pensar, porque geralmente quando a gente fala de intervenção em assuntos internos, a gente carrega essa informação para o lado mais político, muito próximo daquele conceito de soft power que a gente já abordou também aqui no canal. Mas a questão é que nesse caso, o ponto que não está muito claro e que justamente vai suscitar essa investigação por parte da Justiça Penal Econômica lá na Argentina, é que nesse voo entre a Argentina e a Bolívia, entre Buenos Aires e La Paz, encontravam-se 70 mil cartuchos de bala de borracha e não apenas 40 mil, como estava constando na carta de agradecimento por parte do chefe da Força Aérea Argentina. Esses cartuchos estavam intitulados como cartuchos de munição antitumulto, que é um ponto bem importante para a gente falar. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo aqui no canal sobre armas de fogo não letais, e o seu uso recentemente, coloca aqui nos comentários que a gente gostaria de receber esse feedback de vocês. Essas armas, essas munições antitumulto a serem utilizadas, se encontrava acompanhada nesse voo que saiu da Argentina para a Bolívia por membros da Gendarmeria Argentina, justamente essa instituição de segurança ostensiva implicada nesse processo e, teoricamente, segundo a documentação disponível na época pelo governo, disponibilizada pelo governo Macri para o uso dessas munições, seria para garantir a integridade da embaixada argentina por parte da Gendarmeria na capital boliviana, La Paz, durante os protestos e durante os tumultos. Porém, a atual ministra da Segurança da Argentina, a Sabina Frederic, diz que essa munição não foi utilizada durante esses protestos, não houve a necessidade de utilizá-la durante as manifestações para proteger a embaixada, e nem essa munição foi utilizada em treinamentos promovidos pela Gendarmeria com a polícia boliviana. A suspeita é que grande parte, pelo menos esses 30 mil munições a mais, 30 mil cartuchos a mais de munição que saíram da Argentina e foram para a Bolívia, a suspeita é que eles foram parar nas mãos da polícia boliviana. E nesse sentido é bem importante a gente lembrar que em um mês, ou seja, entre os dias 21 de outubro e 21 de novembro de 2019, esse um mês em que aconteceram diversas manifestações e diversos protestos, pelo menos 33 bolivianos e bolivianas foram assassinados pela polícia devido à ação policial no país, que em apoio
ao governo interino, também utilizou-se da violência, sobretudo com a utilização dessas armas de fogo não letais, e acabou deixando mais de 800 pessoas feridas, realizando cerca de 1.510 prisões. O número oficial que a gente tem é de 1.511 prisões apenas durante esse mês e por motivação política. Na semana passada, como eu disse, o chanceler boliviano Rogério Maita denunciou o potencial uso dessas armas não letais enviadas pela Argentina por parte da polícia boliviana, assim como o uso também de gás lacrimogêneo que foi utilizado nessas manifestações e teria sido enviado pela Argentina para apoiar a atuação da polícia ali naquela situação. Bom, diante desse cenário, a gente tem duas formas de observar essa situação toda. A primeira é observar isso a partir de um sentido criminológico, né? Enquadrar essa questão em tipos penais. A principal acusação, e esse é o motivo que levou essa denúncia a ser enquadrada, né, a ser enviada para a Justiça Penal e Econômica, é a realização desse envio de armas de maneira não oficial, escapando dos controles e registros alfandegários. Por isso que isso acabou sendo encaixado na Justiça Penal e Econômica como tráfico ilícito de armas não declarado. Existem relatos de que os 30 mil cartuchos enviados a mais não foram declarados formalmente, só foram declarados aqueles 40 mil, tendo chego à Bolívia tanto em caixas seladas com fechaduras oficiais da Gendarmeria Argentina, mas que também teriam sido transportadas em sacolas e bolsas que identificavam esses armamentos como luvas. Então, houve uma tentativa de despistar a origem, né, desses cartuchos por parte da Gendarmeria Argentina. Nesse caso, trata-se sim de um crime tipificado, tanto na Bolívia como na Argentina. Na Bolívia, o crime foi tipificado como tráfico de armas, né? A Lei 400 de 2013, lá da Bolívia, tem como finalidade expressa o seguinte, vou pegar aqui a minha colinha para ler aqui para a gente. A Lei 400 tem como objetivo, então, garantir a convivência pacífica e a vida das pessoas. Prevenir, lutar contra e penalizar os delitos relacionados ao tráfico de armas e outros, os delitos contra a segurança e a defesa do Estado e a segurança cidadã, né? Essa lei estabelece o tipo penal de tráfico ilícito de arma, não é? De acordo lá, ela muda o Código Penal boliviano e que acaba instituindo esse tipo de tráfico ilícito de armas no artigo 56, a linha C da lei, né, que estabelece lá no Código Penal boliviano sanções para quem? Aqui eu também vou citar, né, vou colocar diretamente o que está dito lá na lei, que é ilicitamente, né, ou seja, estabelecer sanções para quem? De forma ilícita, importe, exporte, adquira, transfira, entregue, transporte, realoque, comercialize, forneça, armazene ou receba armas de fogo, munições, explosivos, materiais relacionados e outros. Prevendo que a pena será a pena máxima, ou seja, de 30 anos sem direito a indulto, caso quem envie ou receba, realize esse tráfico, seja pessoal militar ou policial. Então, se for pessoal fardado, tanto policial como militar, a pena, que originalmente é de 15 dias de prisão, de restrição de liberdade, passa a ser de 30 anos sem direito a nenhum tipo de indulto, né? Preservando, portanto, a estrutura, né, e, digamos assim, a boa convivência interna em razão do tráfico de armas lá naquele país. No caso da Argentina, a lei que regulamenta essas atividades é a Lei 26.138, que na verdade é uma adesão da Argentina a uma regulamentação internacional sobre o tema. Trata-se da vinculação da Argentina ao Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, suas peças e componentes e munições, da ONU de 2001. Essa convenção da ONU de 2001, feita no escopo da Convenção de Palermo, né, sobre crime organizado transnacional, estabelece dentro da Argentina que o que vale é a legislação lá do protocolo
que a gente, esse protocolo contra a fabricação e o tráfico ilícitos de armas de fogo, suas peças, componentes e munições. Essa lei, então, ao traduzir diretamente a letra do protocolo em legislação lá na Argentina, o protocolo é de 2001 e essa lei foi sancionada, promulgada em 2006, estabelece que o tráfico de armas se entende na Argentina como a importação, exportação, aquisição, venda, entrega, transporte ou transferência de armas de fogo, suas peças e componentes e munições, a partir ou através do território de um Estado parte ao de outro Estado parte, se qualquer dos Estados parte interessados não autorizar esse tipo de transporte. É importante notar que nesse caso trata-se da denúncia, como eu disse, então, de não necessariamente do tráfico de armas em termos de segurança, mas do tráfico de armas em termos econômicos, e por isso que a denúncia foi cair na Justiça Penal Econômica. Bom, essa é a primeira forma da gente observar o tema, a partir dessa tipificação criminal, a partir dessa demonstração de como que funciona isso na legislação dos países. A segunda forma já entra mais naquela nossa discussão tradicional aqui do canal, em que a gente acaba entrando em áreas cinzentas das discussões políticas, porque não há muita definição e não há muito contato, não há muitos termos estritos. E é isso que a gente pode chamar de intervenção em assuntos internos. Na verdade, a intervenção em assuntos internos é um dos dois principais pilares das relações internacionais. Se é a igualdade de soberania entre os países, a não intervenção em assuntos internos é o outro grande pilar dessas relações internacionais modernas. Dizer que isso é um pilar não significa dizer que isso é um código de conduta extremamente estrito e que deve ser respeitado pelos países. O que isso significa na prática, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com a constituição do nosso atual sistema internacional, regulado por organizações internacionais, normalização das relações e proscrição da guerra como instrumento de política externa válido, é principalmente relacionar essa não intervenção, essa intervenção em assuntos internos a formas, digamos assim, legais e legítimas. Uma das formas de intervir, como a gente já disse aqui, é o soft power, é você intervir com propaganda, você intervir com valores, culturas, mudar a lógica de pensar de uma comunidade para que ela tenha mais proximidade, ou esteja mais próxima de um ou outro país. Basicamente é isso que, por exemplo, a Coreia do Sul faz com o K-pop, com as novelas, com a onda Hallyu, ou seja, politicamente engajar o Estado na sua promoção cultural. De uma forma ou de outra, foi essa ideia que o Brasil perdeu nos últimos anos ao escolher se tornar um pária internacional. Ou seja, a atenção e a boa vontade, tanto das populações como dos tomadores de decisão governamental de outros países no mundo, foi diminuindo a sua boa vontade com o Brasil, justamente por causa desse elemento. A outra questão de intervenção em assuntos internos seria menos uma questão de intervenção direta e mais uma questão, digamos assim, do próprio funcionamento das relações internacionais, que é aquilo que a gente chama de geoeconomia, Porque, na verdade, quando a gente fala da economia internacional, a gente está observando países que têm recursos que outros países não têm, que são necessários, enfim. Uma forma de intervir em assuntos internos, por exemplo, e que está de uma forma ou de outra regulamentada na OMC, é a prática de dumping, ou seja, baixar os preços de forma artificial, de forma a quebrar os concorrentes de outros países e, quando eles estiverem quebrados, aumentar esse preço para, uma vez conquistado, digamos assim, um monopólio econômico de algum tipo de mercado. Esse tipo de intervenção em assuntos internos, ela é mais difícil de comprovar, justamente porque ela acaba me pegando uma parte econômica que não normalmente tem envolvimento direto dos governos e, quando tem, pode ser justificada como legítima por ser uma política de desenvolvimento e autonomização econômica dos países ao redor do mundo. Agora,
Quando a gente pega esse caso específico da Argentina e da Bolívia, a gente está falando de uma intervenção direta e uma intervenção que vai contra, uma intervenção política e militar, que vai contra essa ideia da não intervenção em assuntos internos. Porque trata-se da cessão, de forma ilegal, de armamentos para um grupo político específico. E aí, claro, a gente tem diversas questões importantes. Para fazer esse vídeo eu pesquisei um pouco na mídia argentina. E lá eles falam que isso não vai seguir porque a mídia argentina majoritariamente é macrista, ela é de direita, né? Ela pretende que o Macri assuma a presidência depois do Alberto Fernandes, que vê diante de si daqui a pouco eleições legislativas que podem alterar a sua maioria no Congresso. Mas esse caso específico, ele acaba de uma forma ou de outra sendo problemático e mesmo pouco justificável por parte do Macri e da Patrícia Bullrich, enfim, dos outros envolvidos lá, em razão do timing do envio dessas armas e a funcionalidade desse tipo de armamento. Ou seja, explicitamente foram encaminhadas à Bolívia armamento não letal, armamento anti-multidão, né? Que tem como foco principalmente... Só um pouquinho que tocou aqui o interfone. Ai, desculpa, pessoal. Mas, na verdade, essa forma de intervenção ela é muito problemática porque trata-se, queira ou não, do envolvimento direto com um dos grupos políticos que estavam em disputa. Isso é muito próximo do apoio que se dá, geralmente, a grupos golpistas, grupos que querem tomar o poder, mas também em processos de guerra civil, né, que ocorrem dentro dos países, em que um governo ou outro arma os outros, os partidos políticos, né, que acabam assumindo de uma forma ou de outra a atuação e a forma ali daquele país. Bom, acho que esse é um ponto importante para a gente pensar algumas coisas e algumas questões que ficam em aberto aqui para a gente entender a recente guinada política das forças de segurança da América Latina. Acho que esse é um ponto bem importante, porque se trata, como eu estava falando, de apoiar um dos lados políticos da disputa, e esse lado político é um agente governamental, a gente está trabalhando aí com um nível de institucionalidade da política muito problemático, porque o envolvimento, a gente observa isso também no Brasil, o envolvimento das Forças Armadas de segurança nas questões políticas traz uma desigualdade muito grande que não pode ser ultrapassada, porque trata-se das pessoas que, em última instância, detêm o controle da força, detêm a capacidade de prender os outros cidadãos desse país e outros processos que acabam acontecendo na política regional. Esse apoio, então, das polícias às próprias polícias politicamente envolvidas em outros países, são algo que a gente imaginava que existia, mas apenas no âmbito do discurso. O que acaba se materializando com essa denúncia é o potencial envolvimento direto político das polícias da Argentina nas questões políticas bolivianas. E aí a gente tem que pensar em entender esse movimento a partir também dessa questão. Tá bom, gente? Acho que é isso por hoje. Até sexta-feira.